João continuou dizendo-lhe: Meu Senhor, supondo que um consumado pecador renunciou ao mundo e às coisas que nele há e a todos os seus pecados e interesses, e comprovamos que realmente não nos engana, mas de facto, de verdade, há nela as coisas de Deus, e além disso sabemos que se tornou merecedor dos mistérios do segundo e terceiro espaços. Desejas, por acaso, que lhe demos os mistérios do segundo e do terceiro espaços antes que tenha recebido mistérios da herança da luz, ou não? Assim o desejas? E o Salvador respondeu, dizendo a João, no meio dos seus discípulos: Se sabeis, com certeza, que esse homem renunciou ao mundo, a todos os seus interesses, associações e pecados, e se sabeis, com verdade, que não vos engana nem é um impostor ou curioso por conhecer os mistérios e como eles se realizam, e que realmente há nelas coisas de Deus, não eviteis, dai os mistérios do segundo e terceiro espaços, e investigai de que mistério é merecedor. Esse do qual é merecedor, dai-o, não oculteis, porque, se ocultais, podereis tornar-vos culpados de uma grande condenação. Se lhe concedeis uma vez os mistérios do segundo e terceiro espaços e voltai ao pecado, devereis insistir de novo, pela segunda e até a terceira vez. Se ainda assim continuar, não insistais mais, porque esses 3 mistérios serão testemunhas do seu último arrependimento. E amém vos digo, o que outorgue novamente a esse homem mistérios do segundo e terceiro espaços é culpado de uma grande condenação. Contudo, permiti-lhe ser para vós como um transgressor ou como um tropeço. Amém vos digo, a alma de tal homem não pode ser vertida de novo no mundo a partir desse momento, e a sua morada estará no meio das fosas do dragão das trevas exteriores, a região do pranto e ranger de dentes. Na dissolução do mundo, a sua alma será congelada e perecerá no frio violento fogo, e não terá existência eternamente. E mesmo que volte e renuncie ao mundo com todos os seus interesses e todos os seus pecados, e demonstre grande arrependimento, nenhum mistério pode aceitar-lhe o arrependimento, nem prestar-lhe atenção de forma misericordiosa e perdoar-lhe os seus pecados, exceto o mistério do primeiro mistério e o mistério do inefável. Estes são os que aceitarão o arrependimento de tal homem e perdoar-lhe-ão os seus pecados, porque, na realidade, esses mistérios são compassivos e misericordiosos e perdoam sempre os pecados. E quando o Salvador disse isto, João continuou, dizendo: Meu Senhor, tem paciência comigo se te interrogo insistentemente, não te desgostes, porque te interrogo sobre todas as coisas com segurança e certeza, de modo a conhecer de que forma devemos proclamar o teu ensino à humanidade. E o Salvador respondeu, dizendo a João: Pergunta todas as coisas que desejas, que eu as revelarei frontalmente, sem analogias, abertamente e com segurança. E João respondeu, dizendo: Meu Senhor, se nós saímos a proclamar o teu ensinamento e chegamos a uma cidade ou a uma aldeia, e os homens de tal cidade saem ao nosso encontro, sem que saibamos quem são, e nos admitem entre eles de modo falso e enganoso, e nos levam às suas casas desejando pôr à prova os mistérios do reino da luz, nos enganam fazendo-nos supor que aneiram as coisas de Deus, e damos-lhes os mistérios do reino da luz, mas, mais tarde, consideramos que não tem méritos para os mistérios, e sabemos que nos enganaram e fizeram um espetáculo dos mistérios, região por região, pondo-nos à prova e também aos nossos mistérios. Que acontecerá, então? E o Salvador respondeu, dizendo a João: Se vós chegais a uma cidade ou aldeia, em qualquer casa que entreis e vos recebam, dai-lhes um mistério. Se eles o merecem, ganhareis das suas almas e herdarão o reino da luz. Porém, se eles não merecem e vos enganam e também fazem um espetáculo público dos mistérios, pondo-vos à prova assim como também aos mistérios, invocai então o primeiro mistério do primeiro mistério, o qual tem misericórdia de cada um, e diz-lhe: Tu, mistério que outorgamos estas almas impias e perversas que não o merecem, regressa a nós e faz desconhecer para sempre o mistério de terreno, e sacudi o pó de vossos pés como testemunho contra eles, dizendo: Que as vossas almas sejam como o pó da vossa casa. E amém vos digo, nesse momento todos os mistérios que lhes haveis outorgado regressarão a vós, e todas as palavras e mistérios da região até onde receberam imagens serão retiradas.
relativamente a tais homens, disse-vos de modo similar, anteriormente, na casa em que entreis e sejais recebidos. Diz-vim, a paz esteja convosco, se a merecerem, deixai que a vossa paz esteja com eles. Se não a merecem, deixai que ela regresse a vós. Se esses homens merecem os mistérios e anelam verdadeiramente as coisas de Deus, concedei-lhes os mistérios do reino da luz. Porém, se eles são impostores e vos enganam, sem vós os abertos, e se lhes concedeis os mistérios do reino da luz e depois eles fazem os mistérios um espetáculo público e vos põem uma prova bem como os mistérios, exercei então o primeiro mistério do primeiro mistério, e este fará regressar a vós todos os mistérios que lhes haveis dado, e desconhecerão os mistérios da luz para sempre. E os homens não serão conduzidos de regresso a este mundo, a partir desse momento, mas, amém vos digo, as suas moradas estarão no meio das forças do dragão e das trevas exteriores. E se, no momento de se arrependerem, renunciam ao mundo e às coisas que nele há e a todos os seus pecados e apresentam inteira submissão aos mistérios da luz, nenhum mistério poderá escutá-los nem perdoar-lhes, exceto este mesmo mistério inefável, que tem misericórdia de todos e perdoa cada um os seus pecados. Aconteceu, quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras aos seus discípulos, que Maria adorou os pés de Jesus beijando-os e disse, meu Senhor, supondo que um irmão, digno e admirável, a quem tenhamos preparado em todos os mistérios da luz, tem um irmão ou parente, ou, de um modo geral, qualquer homem, seja ou não pecador, que tenha desencarnado e o coração do bom irmão se aflige e chora por ele porque está julgado e castigado, que podemos fazer, meu Senhor, para retirá-lo dos castigos e dos rigorosos juízos? E o Salvador respondeu, dizendo a Maria, em relação a isto, já vos falei anteriormente, contudo, prestai atenção, porque posso dizer-vos novamente para que sejais perfeitos em todos os mistérios e vos conheçam como os perfeitos em toda a plenitude. Assim, pois, todos os homens, sejam ou não pecadores, se desejais que sejam afastados dos juízos e violentos castigos e também que sejam retirados para um corpo justo, a fim de poder encontrar os mistérios da divindade e progredir e dar o reino da luz. Praticai então o terceiro mistério do inefável e dizei, levai a alma deste ou daquele homem no qual pensamos com nosso coração, para fora dos castigos dos arcontes regentes e conduzi-lo, imediatamente, ante a Virgem da Luz, que, em cada mês, a Virgem o serve com o céu mais elevado e, em cada mês, a Virgem da Luz o verta num corpo justo e digno para que progrida nas alturas e herde o reino da luz. E, se dizeis isto, amém vos digo, tudo que serve nas ordens dos juízos dos arcontes ou regentes, acelera a entrega dessa alma, de um a outro, até que a conduzam ante a Virgem da Luz. E a Virgem da Luz sela com o símbolo do reino do inefável e entrega aos seus receptores para que o vertam em um corpo justo, a fim de que encontre os mistérios da luz de modo a que seja digno, prossiga para a altura e herde o reino da luz. Eis aqui o que me perguntastes, e Maria respondeu, dizendo, assim, pois, meu Senhor, tu trouxeste mistérios ao mundo para que o homem não morra de acordo com a morte designada pelos arcontes ou regentes do destino, quer o destinem a morrer pela traição, ou pelas águas, ou pela tortura e atos violentos que estão dentro da lei ou através de qualquer outra morte, trouxeste tu, então, os mistérios ao mundo para que o homem não morra de acordo com a morte que lhe destinem os arcontes do destino, mas para que morra de modo repentino, se não ter que suportar sofrimentos através de tais formas de morte, porque são excessivamente numerosos aqueles que nos perseguem devido ao teu nome e, se nos torturam, possamos pronunciar o mistério para deixar o corpo imediatamente sem ter de suportar nenhum sofrimento. O Salvador respondeu dizendo a todos os seus discípulos, relativamente a esta palavra sobre a qual me interrogais, falei-vos anteriormente, contudo, escutai com atenção. Porque posso dizer-vos de novo, não só vós, mas todo aquele que consiga realizar esse primeiro mistério do primeiro mistério inefável, o pratique e o realize em todas as suas formas, os seus tipos, os seus estádios, ao realizá-lo, não sairá do corpo senão depois de ter logrado
as suas formas em todos os seus tipos. Só então, quando invocar o seu nome, se salvará a si próprio de tudo que lhe tenha destinado dos acontecer do destino, e, nesse momento, sairá do corpo de matéria dos arcontes e a sua alma converter-se-á em uma grande corrente de luz. Elevar-se-á de novo às alturas e penetrará em todas as regiões dos arcontes, em todas as regiões da luz, até conseguir a região do seu reino, e em nenhuma região dará respostas nem justificações, porque estará sem sinais. Depois de Jesus expressar isto, Maria continuou, arrojando-se aos pés de Jesus e beijando-os, disse-lhe: Meu Senhor, ainda tenho algo a perguntar-te. Revela-me e não me ocultes. Jesus respondeu a Maria: Pergunta o que quiseres perguntar, porque vos revelarei abertamente, sem analogias. Então Maria disse: Meu Senhor, obesidade por causa da debilidade e da opulência e por causa de corpos sãos. Numa palavra, por causa de tudo que mencionamos. Assim, se vamos pelas diferentes regiões da terra e não fé em nós, não prestando atenção às nossas palavras, quando realizamos qualquer um dos mistérios desses lugares, saberão eles, realmente em verdade, que nós proclamamos as palavras do Deus do Universo. O Salvador respondeu, dizendo a Maria, no meio dos discípulos, relativamente a este mistério acerca do qual me perguntas, ensinei-vos anteriormente, contudo, repeti-lo-ei para vós. Na realidade, Maria, não somente tu, mas qualquer homem que realize o mistério da ressurreição da morte, esse que cura os demônios, todas as dores, todas as doenças, assim como o cego, o aleijado, o manco, o mudo e surdo tem anteriormente, todo aquele que recebe e realize esse mistério, só então se pede por todas as coisas, pobreza e riqueza, debilidade e opulência, corrupção e por toda a cura do corpo e pela ressurreição da morte, pela cura do aleijado, do cego, do mudo e do surdo e todas as doenças e dores. Numa palavra, o que realize esse mistério e peça todas as coisas que vos acabo de mencionar, imediatamente virão auxiliá-lo. Quando disse isto, os discípulos adiantaram-se e juntos exclamaram: Ó Salvador, estamos agitados pelas grandes realidades que nos dizes e por que suportaste as nossas almas. Elas têm nos pressionado para sair de nós em direção a ti, porque nascemos de ti. Assim, pois, devido às grandes realidades que nos dizes, as nossas almas deliram e pressionam-nos excessivamente, ansiando sair de nós para a região do terreno. Quando os discípulos disseram isto, o Salvador continuou dizendo-lhes: Sides as cidades, reinos ou países, divulgai a palavra, dizendo-lhes em primeiro lugar: procurai cessar, até que encontreis os mistérios da luz, que vos levarão ao reino da luz. Dizei: acautelai-vos das doutrinas do erro, porque virão muitos em meu nome e dirão: Eu sou ele, Cristo. Não são e conduzirão muitos pelo caminho do mal. Assim, pois, a todos aqueles que venham a vós e em vós tenham fé, prestem atenção às vossas palavras e realizem o que é digno dos mistérios da luz. Dai-lhes os mistérios e não os oculteis deles. Para o que mereça os mistérios maiores, concedei-os, e para o que mereça os mistérios menores, concedei-os também, e não lhes oculteis nada de nenhum deles. O mistério da ressurreição da morte e da cura dos enfermos. Por outro lado, não deis a ninguém, nem instruções sobre ele, posto que esse mistério pertence aos arcontes com todos os seus nomes. Por este motivo, não deis a ninguém, nem instruções sobre ele, até que estabeleçais a fé pelo mundo inteiro, a fim de que, se vós chegais às cidades ou países e não vos recebem bem, e não têm fé, não prestando atenção às vossas palavras, possais despertar os mortos, curar os aleijados, os cegos e as múltiplas doenças nessas regiões, e, através de tudo isso, terão fé em vós. Assim, podeis divulgar o Deus do Universo e terão fé nas vossas palavras. Por esta razão, não vos darei esse mistério enquanto não estabeleçais a fé pelo mundo inteiro. Quando o Salvador disse isto, continuou novamente com seu sermão e disse a Maria: Assim, pois, Maria, presta atenção à palavra relacionada com o que me perguntaste. Quem fosse o homem até que peque? Prestai atenção agora. A criança nasce e nela é débil a força,
É débil a alma e também nela é débil o espírito falso. Numa palavra, os três juntos são débeis. Contudo, sem nenhum deles nada perceberia, do bom ou do mal, devido ao peso do esquecimento, que é muito grave. O corpo também é débil, e a criança alimenta-se das delícias do mundo dos arcontes. A força atrai para si mesma uma porção da força que está nas delícias. A alma atrai para si mesma uma porção da alma que está nas delícias, e o falso espírito atrai para si mesmo uma porção do maligno que está nas delícias e nas suas cobiças. E, por outro lado, o corpo atrai para si mesmo a matéria que não percebe, que está nas delícias. O destino, pelo contrário, não toma nada das delícias, porque não está misturado com elas, mas está novamente na condição que veio ao mundo. E, pouco a pouco, a força, a alma e o espírito falso crescem e cada um percebe, de acordo com a sua natureza. A força intui no sentido de obter a luz da altura. A alma, por seu lado, aspira a procurar a região da retidão que está misturada, a qual é a região da mescla. E o espírito falso, por seu lado, procura todas as perversidades, cobiças e todos os pecados. O corpo, pelo contrário, não percebe nada, a menos que obtenha força da matéria, e imediatamente os três desenvolvem um sentido de acordo com a sua própria natureza, e os receptores retributivos designam os servidores, liturgos, para segui-los e para ser testemunhas de todos os pecados que cometam, com o propósito de obter uma forma ou método para castigá-los nos juízos. E, depois disto, o espírito falso concebe e percebe todos os pecados e maldade que os arcontes do grande destino ordenaram e fizeram para a alma. A força interior em si da alma, para procurar a região da luz e a divindade completa, e o falso espírito conduz para longe a alma e obriga-a, continuamente, a praticar todos os atos de mal viver, todos os agravos e todos os pecados e, persistentemente, atribui-os à alma, sendo hostil para com ela, obrigando-a a cometer todas as maldades e todos os pecados. E este incita os servidores retributivos para que sejam testemunhas de todos os pecados que cometerá. Além disso, se a alma descansa de noite ou durante o dia, perturba os seus sonhos, com as cobiças do mundo, fazendo com que nele todas as coisas do mundo, numa palavra, indula todas as coisas que os arcontes ordenam para ela e que lhe sejam hostis, obrigando a que faça o que não lhe agrada. Assim, pois, Maria, este era a realidade do inimigo da alma, que é força, até que cometa todos os pecados. Portanto, se o tempo desse homem se completou, o destino aparece primeiramente conduzindo à morte através dos arcontes e das suas cadeias com as quais estão atados ao destino. E mais adiante, chegam os receptores retributivos e conduzem essa alma fora do corpo. E, tempos depois, estes passam 3 dias com ela circulando por todas as regiões e enviam-na para todos os aeons do mundo. O espírito falso e o destino serena e a força regressa à Virgem da Luz. E 3 dias depois, os receptores retributivos guiam para baixo essa alma, ao mente do caos, e quando a levam para baixo, ao caos, entregam-na àqueles que castigam, e os receptores retributivos regressam às suas regiões de acordo com a economia dos trabalhos dos arcontes, relativos ao surgimento das almas. E o espírito falso converte-se no receptor da alma, cabendo-lhe deslocá-la de acordo com o castigo pelos pecados que cometeu, estar em grande inimizade com ela. E quando a alma concluiu, no caos, os castigos, de acordo com os pecados cometidos, o espírito falso conduz-la para fora do caos, cabendo-lhe deslocá-la para cada região conforme os pecados que cometeu. Este conduzirá ao caminho dos arcontes ou regentes do meio, e quando ela chega junto deles, perguntam-lhe se encontrou, ou não, os mistérios do destino e, se não os encontrou, interrogam-na sobre o seu próprio destino, e os arcontes castigam esta alma de acordo com os pecados dos quais é culpada. Digo-vos qual tipo dos seus pecados na expansão do universo. Portanto, quando termina o tempo dos castigos dessa alma nos juízos dos arcontes do meio, o espírito falso conduz